Boa noite, ouvintes da Evangélica do Brasil FM. Estamos iniciando a transmissão do culto noturno da Igreja Batista da Capunga. Transmissão ao vivo, direto do nosso templo, localizado à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife.
Esse cumprimento se estende àqueles que nos acompanham à distância, através do rádio, através da internet. Como é bom nos reunirmos diante do Senhor, como igreja sua, para cultuar ao Senhor e, nessa ocasião, também para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Quero, nesse momento inicial do culto, fazer alguns lembretes, algumas comunicações. Inicialmente, lembrar as nossas atividades normais da igreja. Nesse primeiro domingo do mês de dezembro, nós tivemos, após o culto matinal, uma assembleia extraordinária, quando ouvimos em profissão de fé vários irmãos que serão batizados no próximo domingo à noite. Se algum outro irmão que está planejando ser batizado não deu profissão de fé hoje, deve procurar algum dos ministros da igreja, o irmão Levi Guedes, relator da comissão de membros, para verificar a possibilidade de ainda tomar parte nos batismos que acontecerão no próximo domingo no culto noturno. Queremos também lembrar que as mensageiras do Rei, encerrando suas atividades deste ano, passaram o dia todo hoje na igreja, em diversas atividades. Estamos felizes com o envolvimento deste grupo que tem crescido. Parabenizamos a liderança do trabalho com mensageiras do Rei por aquilo que tem sido realizado. E queremos lembrar também as nossas atividades da semana. Conforme mencionamos hoje pela manhã, amanhã acontecerá o concílio para exame do nosso seminarista, o Wembley. O nosso irmão Wembley trabalha como seminarista, dirigindo nossa congregação ali em São Lourenço, fez o trabalho como capelão do PEP e agora assumiu a direção daquele novo trabalho ali em São Lourenço. Irmão Leandro Nunes é membro da Igreja Batista do Cajá, ali na Paraíba, ainda trabalha conosco na Capunga. Então o planejamento da consagração terá a nossa participação e a participação de sua igreja de origem. Então amanhã à tarde, às 15h30, acontecerá o seu exame. Será examinado por um concílio de pastores e, em sendo aprovado, na próxima sexta-feira acontecerá lá na Igreja Batista do Cajá, na Paraíba, a cerimônia de consagração do irmão Leandro ao ministério pastoral. Naquela ocasião, na sexta-feira, o pastor Roberto Santos estará representando a igreja, uma vez que coincidiu com a formatura do nosso seminário. E aproveito então para mencionar a formatura do Seminário do Norte, acontecerá na próxima sexta-feira à noite, na capela daquela instituição. Durante essa semana, quero lembrar mais uma vez o retorno do programa logo de manhã. Ele vai ao ar às 6h35 da manhã, durante esse horário de verão. O horário será alterado ao término desse período, mas o programa vai ao ar então às 6h35 da manhã. E esperamos que essa semana os irmãos assistam ao programa, continuem a divulgá-lo e continuem também a retransmitir o programa através das redes sociais. Essa estratégia tem sido interessante para que muitas outras pessoas também sejam alcançadas pelo trabalho e pela mensagem do programa logo de manhã. Queremos lembrar também que na próxima terça-feira acontece um motoculto especial de Natal. Aliás, nesse período de dezembro, muitas programações são alusivas à celebração do nascimento de Jesus, à lembrança do nascimento de Jesus, e na próxima terça-feira será a vez de o motoculto relembrar a mensagem do Natal. Por falar em Natal, quero lembrar que estamos reunindo doações para as cestas de Natal, que normalmente a igreja oferece nessa época do ano. A igreja entrega para algumas famílias e os irmãos devem então trazer as suas doações para a composição dessas cestas de Natal. Isso pode ser feito através da Escola Bíblica Dominical ou diretamente na secretaria da igreja, para que possamos ter um número expressivo de cestas e atender a um número maior de famílias. É esse o nosso desejo. Lembramos também que este ano nós teremos mais uma edição do culto de Páscoa, ou culto de Natal, dos militares das Forças Armadas. Dessa vez, o culto acontecerá não aqui na igreja, mas lá no Monte Guararapes. E a igreja está convidada, o coro da igreja irá participar, e estão sendo feitos todos os planejamentos para um lindo culto de Natal, juntamente com as Forças Armadas e Forças Auxiliares, ali no Monte Guararapes, no dia 17, na quinta-feira, dia 17 de dezembro. Também aproveito para lembrar que o nosso culto de Natal acontecerá este ano no dia 24, na quinta-feira à noite, às 19h30. Algumas vezes o nosso culto acontece no dia 25, este ano, estejam atentos, acontecerá no dia 24.
Quero lembrar também que nessa reta final de planejamento para o próximo ano, já estamos nos programando para o acampamento de carnaval, acampamento que acontece no período do carnaval, que é uma atividade muito importante da vida da igreja. E hoje, excepcionalmente, uma promoção com a inscrição ao preço de R$120. Então, o irmão já pode agilizar a sua inscrição hoje, para aproveitar esse preço diferenciado e ajudar no planejamento do nosso acampamento. E esperamos que os irmãos façam a inscrição. Lembrando que, basicamente, a inscrição cobre os custos com alimentação, uma vez que são todas as refeições, desde o sábado à noite até a quarta-feira pela manhã. Esse valor, na verdade, é basicamente para a cobertura dos custos com alimentação. E esperamos que todos os irmãos inscritos para o acampamento participem efetivamente, todos aqueles que estão programados para estar lá, façam sua inscrição, isso ajuda muito na integração e no envolvimento de todos. Recebemos já a edição da nossa Agenda Capunga 2016, está lindíssima, com a capa falando da nossa campanha para o próximo ano, nosso tema para o próximo ano, Transformados para Transformar, e também já temos o Pão Diário personalizado, o Pão Diário Livro de Meditações. Nós temos com a capa, semelhante à capa da agenda, lembrando nosso tema, um Pão Diário presente da Capunga, que você deve dar para as pessoas que você conhece. Então, adquira no ponto do verbo a sua agenda, o seu Pão Diário, e utilize-o também para dar presentes. Mencionei hoje pela manhã que a Edições RBC, este ano, abriu um espaço no Pão Diário para algumas meditações escritas por pastores brasileiros. E os irmãos talvez identifiquem ali no Pão Diário as fotografias de alguns pastores que participaram dessa edição especial do Pão Diário, mais um motivo para que o irmão tenha esse Pão Diário consigo e utilize também para transmitir a outras pessoas aquela mensagem, aquela porção diária das Escrituras. Feitas essas comunicações, esses avisos com relação às nossas atividades, quero ainda reforçar, estão presentes no boletim, a lembrança de algumas atividades especiais do nosso Ministério de Família, entre as quais o encontro de líderes de grupos familiares para a celebração do Natal. Este encontro de líderes acontece na terça-feira, dia 15. No dia 19, acontece à tarde o encontro para a terceira idade e a melhor idade. E à noite, no mesmo dia 19, uma palestra para casais. Então estejam atentos, o boletim apresenta maiores informações a respeito destas atividades e desta programação. Nesse momento nós vamos, ao som do prelúdio, nos preparar em oração para cultuar ao Senhor.
Convido a igreja para ficarmos em pé para o introito bíblico extraído do livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23. Leiamos: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Temos 344 na área da confissão e das promessas. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite especial. Cada um de nós chega aqui com a sua história, cada um chega aqui com a sua realidade, e nos apresentamos diante de Ti como nosso Deus. Ó Pai Santo, Pai de amor, Pai vivo, prepara o nosso coração, para que realmente, Senhor, estejamos sempre firmes nas Tuas promessas. Que a Tua palavra, Senhor, seja fonte de vida na nossa vida. Ó Deus, nós queremos nesta noite Te adorar e Te louvar em todos os instantes. Nós queremos, Senhor, estar na ceia, Senhor, com o coração voltado somente para Ti. Por isso pedimos, prepara-nos, Pai. Prepara-nos pelos cânticos, prepara-nos pela Tua palavra. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos para estarmos de acordo com a Tua vontade e agradável na Tua presença. Nós oramos como Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
nossa gratidão ao coro da igreja pela belíssima interpretação deste hino tão tocante. Este hino, cuja letra é extraída exatamente das palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 11 da carta aos Romanos, é uma linda composição de alguém que os irmãos devem ter tomado conhecimento na semana passada, mas é alguém que faleceu há 14 dias, o irmão Agenor Miranda Neto. O irmão Agenor, ex-aluno do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, onde cursou música à nossa época. Tivemos o privilégio de conviver com ele, com a sua família naquele período. Participamos inclusive do coro preparado para o seu recital de formatura. Ele faleceu na segunda-feira da outra semana num acidente automobilístico, e ele era ministro de música da Igreja Batista Peniel, na cidade de Vitória da Conquista, cidade onde também atuava como médico. Um servo de Deus muito dedicado ao ministério, juntamente com toda a sua família. Devemos continuar orando como igreja, louvando a Deus pela vida do irmão Agenor, pelo lindo ministério realizado por ele, e suplicando também o consolo do Senhor para aquela família. Exatamente no domingo, há 15 dias atrás, na véspera daquele acontecimento, o irmão Agenor dirigia a música da igreja, cantando com os irmãos o hino Sou Feliz, lembrando a letra extraordinária daquele hino e a história do Stanford, compositor do hino Sou Feliz. E em seguida, em suas palavras, que acabaram sendo as últimas palavras dirigidas à sua igreja, ele falava justamente da certeza do céu, da certeza da vida eterna. É impressionante como nós, servos do Senhor, ao vivermos na expectativa da vida eterna, vemos a nossa vida de uma forma diferente. Vivemos todos os nossos dias com uma nova expectativa em relação ao futuro, e com a convicção de que em Cristo somos sempre mais que vencedores. Como é bom podermos exaltar o Senhor e louvá-lo, sobretudo pela dádiva da nossa salvação. Eu quero, neste momento do culto, também aproveitar para cumprimentar as pessoas que nos visitam nesta noite. Eu não tenho aqui comigo os nomes de visitantes que haja entre nós, mas eu pediria, por gentileza, a todos aqueles que nos visitam, que se colocassem de pé. Gostaríamos muito de vê-los, de cumprimentá-los de alguma forma, e assim nós podemos identificá-los. Fiquem de pé, permaneçam de pé por alguns instantes. Alguém próximo a você aí vai cumprimentá-lo, é uma forma de chegarmos até você com o nosso cumprimento. Você vai receber de nossa equipe de recepção um cartão de boas-vindas, cartão que vai levar consigo como recordação de nosso encontro. Vai identificar aqui junto ao cartão uma parte onde você pode colocar os seus dados pessoais. Se puder fazê-lo e deixar conosco ao final do culto, será uma alegria a manutenção deste contato com vocês. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença, que Deus abençoe a sua vida, que este culto fale ao seu coração, é o nosso desejo, na expectativa de que Deus o abençoe nesse nosso encontro. Quero nesse instante passar a palavra ao pastor Roberto Santos para o momento de oração. Neste momento de oração, momento de intercessão, no momento de pedir ao Senhor, de buscar no Senhor, eu queria me reportar rapidamente ao nosso introito bíblico, que diz que nós devemos estar firme naquilo que confessamos como esperança, porque cremos que é fiel aquele que fez a promessa. Isso é verdade. É hora de lembrarmos das pessoas que estão com a saúde abalada, lembrando do pastor Jonas Bispo, ali em Alagoas, também outros pastores aqui da igreja, que têm a saúde um pouco debilitada, outros que estão hospitalizados, também membros da igreja, amigos, familiares, conhecidos de alguém que está aqui esta noite. É hora de lembrar, mas lembrar desta forma, crendo que Deus é poderoso para agir, lembrando das famílias enlutadas. Eu vou convidar o pastor
Apolônio para fazer essa oração, mas antes de passar a palavra para ele, eu queria deixar um desafio a mais para a igreja neste momento de oração. Há um tempo atrás, eu acompanhei aqui na igreja que os rumores e todas as decisões governamentais é que haveriam elevadas aqui na frente. E isso era decidido. Diz que não haveria mais como mudar. Mas a igreja se colocou em oração. E eu lembro que a igreja orava com fé, pedindo que Deus não deixasse que isso acontecesse. E o que temos hoje é a frente da igreja linda, vemos aqui tantas coisas boas, e vemos que aquelas elevadas não aconteceram, porque a igreja orou, confiante que Deus era poderoso para impedir que isso acontecesse. E o meu pedido de hoje, para a igreja, neste momento de oração, é que nós passemos a orar também pelo nosso bairro, para que Deus venha fazer milagres neste bairro, ao redor da igreja, salvar vidas, para que possamos entrar nos condomínios, entrar nos lares e levar a palavra da salvação, que este bairro, ao redor da igreja, venha receber um grande mover de despertamento de fé, para a honra e para a glória do nosso Deus. Nesse momento, se você quiser se colocar em pé diante de Deus e fazer a sua oração diante de Deus, no momento que eu estiver orando aqui na frente. Nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na tua igreja, como é agradável saber que é um Deus que ama a cada um, cada filho seu. E nesse momento, ó nosso Deus, te pedimos, no nome de Jesus, que visite a cada enfermo que está citado aqui, que está no boletim, os pastores, teus filhos, cada um que está passando por um momento difícil de sofrimento, de desconforto. Visita cada um e, conforme a tua vontade, restaure para que eles possam verdadeiramente voltar aqui e te agradecer e dizer: Deus é bom para mim. Também o nosso Deus, colocamos agora diante de ti cada pedido que cada irmão está fazendo nesse momento aqui em pé diante de ti, dizendo: Deus, muito obrigado. Oh Deus, cuida de mim. Estou precisando da tua ajuda. E também, o nosso Deus, te pedimos como igreja, que a nossa igreja possa realmente visitar cada família nessa comunidade e poder levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê, levar a vida eterna, e que a igreja preparada, em comunhão contigo, possa seguir em frente. Te agradecemos por esta noite, porque oramos no nome de Jesus. Amém.
Convidamos os irmãos diáconos e diaconisa para este momento de adoração ao Senhor através de nossos dízimos e ofertas. Honrar ao Senhor com o que conseguimos na nossa vida é dar glória a Deus, é reconhecer que tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor. Com essa consciência, vamos neste momento fazer a entrega dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Em Provérbio, capítulo 3, versículo 9, nós lemos o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Em Provérbio 3, versículo 11, 12, nós lemos o seguinte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Convidamos o irmão Enio Feitosa para nos levar ao Senhor em adoração
e agradecimento pelos dízimos e ofertas nesse instante. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É com esse sentimento de alegria, Senhor, que todos nós, teus servos, nos encontramos nesse recinto para louvar o teu nome, Senhor, reconhecendo em ti o Deus de maravilhas, o Deus de amor e o Deus de misericórdia. Portanto, ó Pai, agradecemos essa oportunidade de estar aqui para adorar teu nome e expressar o nosso sentimento de gratidão por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor, pelo livramento, pelas bênçãos e por ter nos salvo em Jesus Cristo, Senhor. Agora te pedimos que, através do teu Santo Espírito, aqui presente, possa dar a devida sabedoria à tua igreja para aplicar da melhor maneira possível os recursos aqui alçados no teu altar, Senhor, através da oferta dos teus servos. Que aqui essa oferta possa realmente alcançar almas, para que o teu reino seja engrandecido e o teu nome louvado, Senhor. Nada somos diante de ti, mas confiamos em ti. E enche o nosso coração de alegria de viver e de te servir, Senhor. Segue conosco no nosso dia a dia e dá na tua paz. Com o perdão dos nossos pecados, nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Responsiva, vamos fazer essa leitura em pé. A palavra de Deus em Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. Queira sentar-se. Nós vamos louvar a Deus com o hino 130 do Inário para o Culto Cristão, ó fronte ensanguentada. Oh,
interessante quando podemos acrescer à imagem da cruz a mensagem da vitória. Aquele que é glorioso porque sobre a morte é vencedor. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, nos versículos de 26 a 30, encontramos uma das narrativas a respeito da celebração da última ceia, quando Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo e, num ato de preparação para aquilo que viria em seguida, reparte com eles o pão e o vinho. E Mateus descreve esse fato no capítulo 26, e a partir do versículo 26 ele diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muitas vezes vamos encontrar nas páginas das Escrituras mensagens que não apenas se aplicam para o presente, mas se projetam para o futuro. É bem verdade que há livros inteiros, sobretudo do Antigo Testamento, nos quais a mensagem é profética. O conceito é de declarações a respeito daquilo que virá, daquilo que se espera. No ministério de Jesus, em alguns momentos, vamos encontrar em suas palavras alguns elementos de previsão. Há momentos, por exemplo, nos quais Jesus se refere a si mesmo e à sua própria morte, mostrando a clara convicção daquilo que o aguardava. No Evangelho segundo João, no capítulo 2, versículos 19 a 21, Jesus já se apresenta aos seus seguidores e a alguns que o acompanhavam e o ouviam e diz: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus se referia à sua ressurreição, e o evangelista João faz questão de mencionar esta nota de esclarecimento. Algumas vezes Jesus faz profecias em relação à destruição do templo de Jerusalém. De acordo com Mateus 24, versículos 1 e 2, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E pareceria inacreditável uma declaração como esta. Alguém que tenha a oportunidade de ir a Jerusalém conhecerá lá o Muro das Lamentações, que nos parece muito grande. Quando temos uma visão da maquete da antiga cidade de Jerusalém, só então descobrimos que aquele imenso muro, na verdade, é um pequeno pedaço que restou de todo o muro, da estrutura construída por Herodes como base para a edificação do templo. A estrutura realmente era gigantesca, extraordinária. Daí porque aquelas pessoas se encantavam. Difícil supor que as palavras de Jesus fariam algum sentido. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, o que acontece exatamente dessa forma, apenas algumas décadas depois, no ano 70, quando da destruição do templo de Jerusalém.
Mas há momentos nos quais as palavras proféticas de Jesus não se referem à sua morte, que ocorreria logo depois, nem à destruição de Jerusalém, algumas décadas em seguida, mas palavras que se referiam aos últimos tempos. Palavras com sentido escatológico, no mesmo capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 27, Jesus diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui se refere aos tempos ainda por vir, àquele momento da sua segunda vinda, momento ainda aguardado por nós. É possível, portanto, perceber nas palavras de Jesus a inserção de expectativas com relação ao futuro. Mais que isso, nas palavras de Jesus nós temos algumas vezes, ora de forma mais clara, ora de forma mais sutil, uma referência àquilo que ainda aguardamos. Jesus insere, no momento da celebração da ceia do Senhor, não apenas uma explicação a respeito dos fatos que se desdobrariam logo em seguida com a sua morte, mas Jesus insere uma expectativa futura. Por isso, no versículo 29, ele diz: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. Jesus deixa ali uma esperança e nos faz perceber que há alguns elementos daquela celebração que se projetam para os últimos tempos, que se projeta para o final, que se projeta para a nossa expectativa futura. Um deles, o Cordeiro. Lembram-se de como Jesus é apresentado por João Batista no início do seu ministério? Capítulo 1 do Evangelho segundo João, versículo 29, João vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo Cordeiro pronunciado no Antigo Testamento, aquele que viria ao mundo para tirar os pecados da humanidade, sobre o qual lemos agora há pouco nas palavras de Isaías 53, este Cordeiro também é visto nos últimos tempos. E é o livro do Apocalipse quem faz referência a isto. E no capítulo 5 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 11, lemos a visão de João. E ele diz: e olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. O mesmo Cordeiro profetizado no Antigo Testamento, o Cordeiro revelado no Senhor Jesus Cristo, este Cordeiro um dia será visto e exaltado por todos. Exatamente como Paulo prevê no lindo capítulo 2 da carta aos Filipenses, quando lembra que ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem. E achado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. As palavras do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses e as palavras de João em sua visão apocalíptica não são mera coincidência, apontam para uma mesma realidade: o reconhecimento do Cordeiro de Deus, o digno Cordeiro de Deus que foi morto.
mas que se mostra digno de receber toda glória, honra, louvor e ação de graças. Por isso, a celebração da ceia fala sim da morte e do sacrifício do Cordeiro, mas lembra-nos a expectativa da glorificação e da exaltação do Filho de Deus. Mas há uma outra coisa interessante a perceber na imagem da celebração da ceia a apontar para o futuro. É quando pensamos na própria imagem da redenção. Quando falava do perdão dos nossos pecados, Jesus falava não apenas do poder da salvação sobre nossas culpas do passado, mas falava da obra salvadora como prenúncio da glorificação eterna. Sim, em Cristo Jesus não apenas somos libertos do peso do pecado, em Cristo Jesus nós recebemos a promessa da vida eterna. E é mais uma vez no livro do Apocalipse que essa imagem futura nos é projetada. No mesmo capítulo 5, os versículos 9 e 10 dizem: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A imagem do reinado eterno daqueles que foram resgatados por Cristo Jesus. A imagem daqueles escravos que não apenas tiveram sua prisão desfeita, daqueles que não apenas foram resgatados do pecado, mas que são feitos reis e sacerdotes. É a imagem do reinado eterno que nos aguarda, uma vez que reinaremos com Cristo eternamente. Esta é a imagem futura já presente na ceia do Senhor. Por isso Jesus fala daquele momento em que hei de bebê-lo novo convosco no reino do meu Pai, reino no qual nós reinaremos com Cristo Jesus. Essa expectativa eterna presente na ceia do Senhor faz com que não apenas sejamos gratos por aquilo que Cristo nos proporciona ao nos resgatar do pecado, ao nos tirar do poder das trevas, ao nos libertar da condenação eterna que pesava sobre nossos ombros, mas a convicção de que com Cristo reinaremos, porque nele fomos feitos reis e sacerdotes. A celebração da ceia nos aponta para o futuro, porque resgata a imagem do Cordeiro, digno de receber toda a honra. Porque resgata a mensagem de que a redenção proporcionada pelo sacrifício de Cristo é eterna. Mas há uma outra coisa que extraímos da mensagem da ceia, que é o conceito de comunhão. Ao longo da história da igreja, a celebração da ceia passou a ser um momento de comunhão. Momento em que os filhos de Deus em Cristo Jesus, a sua família, se reúnem em torno da mesa para relembrar o sacrifício de Cristo, mas para celebrar a sua unidade em Cristo Jesus. Mais uma vez, um prenúncio da nossa esperança eterna. É no mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9, que lemos mais um detalhe da visão descrita por João. E ele diz: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. É a imagem da igreja de Cristo redimida, homens de todos os povos e tribos e línguas e nações, reunidos diante do trono do Cordeiro, como seu povo, como povo de Deus, como reis e sacerdotes a reinar com Cristo Jesus para toda a eternidade. Ah, por mais bela que seja a imagem de comunhão que experimentamos hoje, é apenas um prenúncio distante da comunhão plena em que viveremos com Cristo Jesus para toda a eternidade. A imagem da celebração eterna de nossa unidade. Já fiz outras vezes aqui
referência a uma experiência inesquecível vivida por nós, alguns membros dessa igreja, quando, numa interessante experiência, subimos o Monte Sinai, numa escalada de pouco mais de 4 horas, e ao chegar ao cume do monte, por volta de 5 horas da manhã, o sol a nascer, numa imagem inesquecível, começamos a cantar, grandioso és tu, para que alguns minutos depois começássemos a ouvir o estribilho hino sendo cantado por um outro grupo, em japonês. Um pouco mais adiante, numa outra língua, o mesmo hino era cantado, e nós vimos apenas uma imagem, uma sombra, uma frágil imitação do que será o momento quando todos nós, diante do trono de Deus, como povo de Deus reunido, exaltaremos o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Quando celebraremos a eternidade com Cristo, quando começaremos a eternidade com Cristo, quando teremos a convicção de que tudo quanto Cristo adquiriu para nós na cruz, poderá ser plenamente experimentado por nós. Ah, como é bom poder olhar para o amanhã e ter a certeza de que não apenas fomos resgatados do peso e da condenação do pecado, mas é possível esperar aquele dia quando o Cordeiro de Deus será exaltado, quando a salvação de nossas almas será plenamente manifesta, quando a comunhão da família de Deus, quando a comunhão do corpo de Cristo será vivida de forma plena para toda a eternidade. Como é bonito ver que nas palavras de Jesus no cenáculo, não estava presente apenas a lembrança do seu sacrifício, não estava presente apenas a lembrança daquilo que o seu sacrifício lhes proporcionaria. Nossos pecados seriam por ele redimidos na cruz, mas Jesus precisava deixar ainda a imagem da esperança eterna, e por isso as suas palavras ditas àqueles que o acompanhavam: desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que hei de bebê-lo junto, novo convosco, no reino do meu Pai. Como é bom podermos viver a vida cristã, gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós, mas na expectativa futura, a viver como propõe o apóstolo Paulo, a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, porque um dia Ele virá. E nas palavras de João, no capítulo 21 do livro do Apocalipse, ao falar mais uma vez dessa visão, ele diz: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Um dia estaremos todos prontos a nos encontrar com Cristo Jesus. Um dia estaremos diante do seu trono. A lembrança do seu sacrifício será viva. A lembrança da nossa redenção será nítida e será clara, acompanhada da gloriosa certeza da vida eterna, acompanhada do gozo pleno de nossa comunhão com Cristo Jesus. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, não apenas relembramos que estávamos perdidos e fomos salvos, o que já não seria maravilhoso. Não apenas relembramos o que Cristo fez por nós numa prova extraordinária de amor. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós também erguemos os nossos olhos para o amanhã, na certeza de que um dia estaremos juntos, diante do Senhor, no seu trono, a mais uma vez celebrar com Ele, e agora por toda a eternidade, o Cordeiro digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, com quem estaremos como reis
e sacerdotes, pela sua graça e pelo seu amor. Que ao participarmos desses elementos que fazem a ceia do Senhor, nos remetem ao passado, ao nos lembrar aquele ato de Jesus com os seus, estejam nossos corações também voltados para o futuro, a vislumbrar a cidade do Senhor, a cidade santa, na qual reinaremos para toda a eternidade. Amém. Queria convidar os irmãos diáconos para este momento de celebração, e nós participaremos do primeiro desses elementos, o pão, que nos lembra o corpo de Cristo que foi dilacerado na cruz por nós. E assim como Jesus repartiu o pão entre os seus, nós o distribuiremos agora entre aqueles que são membros da igreja, membros de outra igreja, de mesma fé e ordem que esta, que já têm testificado sua fé em Cristo Jesus, têm sido batizados e são parte desta família, como um ato de comunhão ao Senhor. Eu queria pedir neste momento ao diácono Carlos Spakov que nos dirigisse a Deus numa oração, agradecendo este primeiro elemento, o pão, a nos lembrar o sacrifício de Cristo por nós. Senhor nosso Deus, como o nosso coração se sente alegre e agradecido por este momento quando estamos na Tua presença, ouvindo a mensagem de salvação, a mensagem de esperança e de glorificação, quando os Teus filhos haverão de estar reunidos lá nos céus, participando contigo com uma celebração igual a estas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela vinda, pelo Teu sacrifício, pela Tua morte, por carregar os nossos pecados e os nossos fardos, a fim de que nós possamos viver neste mundo de tal maneira que nos sintamos agraciados pela Tua misericórdia e assim podermos enfrentar as adversidades, certos de que a Tua presença ela se faz sempre constante no nosso viver. Obrigado. Por isso, Senhor, recebe a nossa gratidão e inspira-nos a cada dia para poder falar e manifestar esta verdade, esta mensagem aos corações que ainda não conhecem a Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Amém. Amém. Enquanto ouviremos um solo, o pão será distribuído pelos diáconos de nossa igreja. Vamos acompanhar a mensagem do hino que ouviremos nesse instante. Jerusalém e o templo do Senhor, ouvi cantar crianças e em meio ao céu cantar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, hosana.
se esfriou, do sol faltava luz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Ainda cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz e
De acordo com o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Neste momento, o diácono Pedro Farias nos dirige a Deus numa oração, agradecendo o segundo elemento desta celebração, o cálice que nos lembra o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te somos gratos, Senhor, por este momento, Senhor, que estamos glorificando a Ti, Senhor. Estamos aqui fazendo tudo aquilo que Tu nos manda, que Tu nos ordena, Senhor, e que estamos aqui também só para Te servir e fazer a Tua vontade. Por isso, Te damos graças e louvamos no nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos o hino Rude Cruz, o cálice será distribuído.
de forma semelhante, vós cear do corpo do meu cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. De pé, nós louvaremos ao Senhor cantando o hino 447 do Inário para o Culto Cristão, em sua 4ª estrofe. E este hino fala justamente da segurança que temos, não apenas da salvação que alcançamos em Cristo Jesus pelo seu sacrifício, mas a segurança que temos em relação à vida eterna, porque aquele que nos resgatou é aquele que venceu a morte. E mesmo não sabendo quando ele virá, cantamos a esperança e a segurança de que sabemos em quem temos crido. Marcada por sua presença, em que caminhemos com Cristo, vivamos a alegria da sua presença ao nosso lado e da comunhão com Ele. Nossa gratidão a todos aqueles que nos visitaram, também aqueles que nos acompanharam à distância através do rádio, através da internet. Quero registrar com muita alegria a presença conosco do pastor Feliciano Amaral, a Rubenita, sua esposa. O pastor Feliciano esteve por um tempo no Rio de Janeiro, entre outras coisas, para celebrar com a família seus 95 anos, mencionados por nós aqui em outra ocasião. É sempre uma alegria tê-lo conosco. Nós vamos curvar as nossas cabeças para a bênção, em seguida nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, os pastores iremos até a porta e os irmãos então poderão deixar esse santuário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Estamos concluindo a transmissão do culto noturno da Igreja Batista da Capunga deste domingo, 6 de dezembro de 2015. Agradecemos a sua presença em nosso culto, agradecemos também à equipe de comunicação da Igreja da Capunga e ao Lúcio Neto no estúdio da Evangélica do Brasil FM. Desejamos a todos uma semana ricamente abençoada por Deus. A Igreja Batista da Capunga está situada à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Informações pelo telefone 3092-6578 ou pela internet no site www.capunga.org.br. Amanhã, a partir das 6h35, assista ao programa Logo de Manhã com meditações diárias com o pastor Ney Ladeia. Uma boa noite a todos.